Meus irmãos, continuando aqui o capítulo 9, agora eu vou trabalhar um pouquinho do versículo 23 ao 28, que diz respeito a um sacrifício suficiente, né, para o santuário celestial. Amém? O versículo 23 diz o seguinte: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Amém? O autor retorna aqui ao paralelo entre o tabernáculo terreno e o celestial, né? Que nós já vemos aqui no capítulo 8, né, do versículo 1 ao 5, e no capítulo 9, nesse mesmo capítulo aqui, do versículo 1 ao 10. Né? Se o santuário terreno só podia ser dedicado por meio de sangue, né? Aqui, versículo 11 e 12, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, mãos desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, né? Então, esse princípio também, né, se aplicava ao santuário celestial. Amém? Entretanto, um sacrifício perfeito era necessário para o santuário perfeito. O santuário perfeito, né, que é esse santuário celestial aqui que Jesus entrou para oferecer o seu próprio sangue, né, o seu sacrifício. Às vezes eu até já cheguei a ficar intrigado por que fala que não era perfeito, né, que a ideia que a gente tinha do céu era perfeito. Mas como eu disse no vídeo anterior, né, Satanás, quando você lê o livro de Jó, você vai entender uma coisa, que Satanás, ele tinha acesso à presença de Deus. Então ele entrava nesse lugar aqui, né? Então chegou um determinado momento, né, que ali quando Jesus fez aquele sacrifício dele, que ele entrou nesse tabernáculo, né? Ali Satanás não tem mais acesso a Deus, amém? Ele não tem mais acesso à presença de Deus. E as escrituras nos mostram isso claramente, né? O sacerdócio eterno, né? Aqui no versículo 24 ao 26, deixa eu ler aqui. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, né? Como o sumo sacerdote, cada vez, a cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém? Versículo 24, 25 e 26, que eu acabei de ler. Aqui, ele efetuou, né, nós já vimos aqui uma eterna redenção, no versículo 12, né? E aqui agora está tratando do sacerdócio eterno, né? O sacerdote eterno, né? Para sempre. Que é comparado, né, com o sacerdócio de Melquisedeque, né? Hebreus 7:17, eu vou ler aqui o versículo aqui, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Também é outra referência no Salmo 110, versículo 4, né? Acredito que vocês já estão bem cansados de saber que eu estou sempre voltando nesse texto. Não se baseava nos sacrifícios anuais, né? Se eterno implicasse em sacrifícios perpétuos, né? Eles não teriam começo nem fim. Contudo, seu sacerdócio tem por base um sacrifício definitivo e concluído na cruz. Amém? Todo o cumprimento de profecias ali da antiga aliança, respeito quem pensa diferente, quem acha que está acontecendo ainda a profecia do Antigo Testamento, mas aqui nós vemos um cumprimento muito sério, né, das Escrituras. A consumação do século, né, refere-se, portanto,
ao objetivo da história, né, culminando na vinda do reino de Deus. No ato decisivo de Cristo, o autor reconhece que a era futura, em algum sentido, havia invadido a história. Nós vamos entender isso aqui. Hebreus 6,5 vai dizer o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Amém? Nós já tratamos disso aqui, não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas não entenda isso como magia. Isso não é magia, magia é outra coisa diferente. Todo cristão, salvo em Cristo, ele participa desses bens futuros, né? Essas bênçãos espirituais, todos eles, todos, né? É a boa palavra de Deus. Tá aqui, isso aqui que eu estou lendo para vocês, os evangelhos, né? A nova aliança aqui no completo. E as promessas, né? As boas promessas. Qual o objetivo, né, qual o objetivo dessa história aqui? Era a vinda do reino. Jesus, quando ele começou a pregar, se você ler atentamente os evangelhos, ele vai dizer o seguinte: começou Jesus a pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, né? João Batista e todos os outros pregavam a mesma coisa. Agora, o problema é que as pessoas não entendem é que vivemos em dimensões. Esse é um grande problema. Porque se você não tiver capacidade para raciocinar isso, para pensar isso, provavelmente você vai ficar perdido. Eu não vou nem me aprofundar nessa questão, não. Mas é o seguinte, nós, ao ler a Bíblia superficialmente, você entende uma coisa, que a gente vive aqui em 3 dimensões, o ser humano, né? A luz, matéria e tempo, né? Esses 3 aspectos aí. E antes da nossa ainda tem mais 3, né? Que é onde os animais e outros seres aí vivem. Amém? Só que ao nosso redor existe uma 4ª dimensão, que é a dimensão do som, a dimensão invisível, né? Das bactérias, onde fica os lugares árduos, né? Citado aqui na Bíblia. E então, o que acontece? Existem várias camadas de dimensões. A Bíblia nos traz relato de 7, né? Se não me engano, é 7. Né? Hoje, com a teoria das cordas e outras coisas aí, as pessoas, olha bem, a teoria, né? As pessoas julgam ter cerca de 40, né? Ou mais, ou até mais. Mas, na realidade, o que nós sabemos aqui, que está escrito aqui, são dessas 7, né? Então, o que acontece? O reino do céu, fazer parte do reino do céu, se ele não tivesse vindo, Jesus não teria incentivado a gente a buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Amém? Então, esse reino, ele já foi estabelecido. Amém? Esse reino, ele já foi estabelecido. Desde quando? Desde quando Jesus veio. Né? E, para você, quando você busca essa justiça, que você é justificado, eu já tratei desse termo aqui, no outros vídeos. Quando você é justificado, você passa a fazer parte desse reino. É o que a Bíblia aqui está dizendo, né? Eu sei que as mais variadas doutrinas criadas por religiões por aí tiraram isso aqui das pessoas. As pessoas não têm muito acesso hoje a Deus, né? Apesar que o acesso está livre, mas as pessoas não têm, simplesmente por desconhecer esses pontos principais da história. Por quê? Jesus mandou nós. Como é que ele ia mandar nós buscar um reino se ele não tivesse trago esse reino? Não tem lógica, né? Ou é uma grande verdade ou é uma grande mentira. Aí você tem que decidir. Se você crê que foi uma mentira, não busca. Agora, se você crê que é verdade, que ele mandou você buscar isso aí, então você busca, dá um jeito e busca, né? Lê sua Bíblia, ora, medita aí na palavra de Deus e busca esse reino. Amém? Então, esse reino, ele já entrou na história, né? A perspectiva de vida após a morte, ela é uma realidade.
Só que ela é uma realidade tão complexa e profunda, porque Jesus Cristo falou o seguinte, olha, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, ele nunca morrerá. Então você vai entender o quê? Que quando você é salvo aqui, que você é justificado aqui, a morte, você nunca vai morrer, porque a morte, ela é só alguma coisa que, um transitório, um fato transitório, digamos assim, né? Você só vai, a sua carne vai ter que repousar, a sua carne vai ter que ir para a sepultura, não tem jeito, porque é matéria orgânica, né? E ela vai se decompor, e o seu espírito ou alma, o que te mantém vivo aí, vai permanecer intacto. Entendeu? Então, isso aqui é para sempre. Isso aqui é eterno, é para sempre, não tem fim, né? Já disse que é eterno é porque não tem como contar a eternidade, né? Nem também para si mesmo, versículo 25, se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Aqui nós temos um problema sério. Por quê? O que é o culto? O culto, de acordo com a palavra de Deus, o culto que você tem de celebrar a Deus é o seu dia a dia diante da sociedade, um estado de boa consciência diante de Deus e diante do povo. Esse é o seu culto. Amém? A reunião que um cristão faz é apenas uma reunião. A gente vai ali numa reunião para ouvir sobre a palavra de Deus, né? Porque nós temos que congregar, é um mandamento, e ser santificado ouvindo essa palavra e aumentar a nossa fé também ouvindo essa palavra. Amém? Isso aqui não é um julgamento, né? Mas eu falo porque eu vivi, eu conheci, eu sei como funciona. No romanismo, no movimento romanismo, existe a famosa missa, que todos nós conhecemos. A missa ela é o quê? É uma extensão da morte de Cristo, né? Baseada no versículo que Paulo pregou aos Coríntios. Ele falou assim, ó, nós pregamos a Cristo crucificado. É esse o motivo de ter o crucifixo. Amém? Eles usam esse argumento aí. Porém, não é suficiente, porque se você tirar um versículo de um texto para criar uma doutrina também, já gera pretexto para heresia, né? Acontece o seguinte, se você continuar lendo aqui, ó, se você ler aqui, ó, necessário lhe fosse padecer muitas vezes. Não tem como eu celebrar a continuação da morte de Cristo, porque ele não pode morrer de novo, né? Porque se eu colocar o sacrifício de Cristo igual o do sacerdote da antiga aliança, então Cristo vai ter que morrer toda a missa. E em toda a missa, aquele pãozinho ali que é oferecido para reconciliar o homem com Deus, e eles dizem ser Cristo e não são, ele tem uma outra doutrina chamada transubstanciação, de Aristóteles. Se for necessário aquilo, então quer dizer que Cristo está morto de novo. Entende? Então, Cristo não está morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não adianta eu pregar só a morte de Cristo. Eu tenho que pregar a ressurreição, né? Porque ele ressuscitou. Não só ele ressuscitou em corpo de glória, mas a própria Bíblia relata que no momento que ele morreu ali, houve um terremoto e muitas pessoas ressuscitaram. Ali em Hebreus 11 vai dizer o que aconteceu com essas pessoas, nós chegaremos lá. Amém? Versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, sendo assim, se eu tenho que celebrar a morte de Cristo, se eu tenho que fazer parte da extensão da morte de Cristo, então Cristo nunca deixou de morrer. Ele começou a morrer lá no Éden e está morrendo até nos dias de hoje. Ok? Porém, o sacrifício de Cristo aqui, nós já estudamos aqui, que é superior a todos aqueles sacrifícios. Nesse mesmo capítulo aqui, nós já estudamos isso aqui. Superior ao templo, tudo aquilo, os rituais, tudo, né? Aqui está mostrando a superioridade de Cristo, né? E a suficiência do sacrifício dele, né? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meus irmãos, aqui, Cristo,
Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo aos Romanos 7, se não me engano, por ali. E Cristo condenou o pecado na carne. Amém? Por que que quando Jesus salva uma pessoa, um pecador, por que que ele já não leva ele daqui de uma vez? Por que que ele deixa ele aqui? Né? E a pessoa continua, a pessoa peca, a pessoa cai, né? Por que que isso acontece? Jesus veio para os pecadores, entendeu? E eu já disse isso aqui em outros vídeos, que a justificação, ela não salva da culpa do pecado, e a santificação do poder do pecado, né? Vez ou outra, vocês vão ver as pessoas pecando, cristãos que buscam mesmo a santidade, que buscam a presença de Deus pecando, vocês vão ver essas pessoas pecando, né? Mas não irão ver isso em prática de pecado, entendeu? Porque a pessoa pode cair. A Escritura nos diz o seguinte, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia, né? Então, a pessoa, aquele que pensa estar de pé. Então, agora imagina, se Deus já salvasse, justificasse um pecador e já arrancasse ele aqui da terra, que testemunho vocês teriam? Que testemunho os outros teriam? Nenhum, né? Mas a Escritura fala que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, né? Então, se Ele nos chama para uma missão, e essa missão ela tem que ser cumprida, né? É anunciar essas boas novas. Esses rudimentos da lei, isso aí não tem necessidade disso mais, né? É sacrifício, procissões, peregrinações, isso aí não existe, né? Deus não precisa disso, né? Nós vamos chegar aqui num ponto aqui, mais adiante, que vai dizer o seguinte, que o sacrifício que Deus recebe é de louvor, ele não recebe outro tipo de sacrifício, amém? Versículo 27 vai dizer o seguinte, e como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, amém? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Por causa desse texto e vários outros, eu não acredito que Jesus voltará duas vezes. Eu acredito que ele voltará só mais uma vez. Porque aqui está dizendo que ele vai voltar segunda vez. Ele já veio uma vez, né? Ele já veio uma vez. Agora ele voltará segunda vez. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu tenho o meu rascunho aqui. Os homens estão ordenados a morrer uma só vez. Esse argumento do autor aqui é que da mesma maneira que as pessoas morrem uma vez, né? Cristo, né, precisou se oferecer somente uma vez, né? Pelo pecado. E isso é fato. Então o homem só morre uma vez. Jesus era homem, 100% homem, né? E 100% Deus. Isso é a união hipostática. Mas a Escritura vai dizer que em momento algum ele usurpou do seu poder. Amém? Então, o que acontece? Ele passou tudo como um homem, né? Foi obediente à morte de cruz, né? E no versículo 24 aqui, voltando um pouquinho atrás, a gente vai ver, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, né? Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Cristo, ele só morreu uma vez, e vindo depois disso o juízo. Amém? Novamente, quanto ele parecer aqui no que eu disse aqui, né, novamente será para consumar a salvação futura. O que é a consumação da salvação? Eu já expliquei também. A consumação da salvação é a glorificação, né? Ou é você estar com Cristo, morrer e ir para Cristo imediatamente na glória, ou a sua glorificação, que é a consumação da salvação, né? O estágio final da salvação. Do mesmo modo que aparece novamente será para consumar a salvação futura, né? Do mesmo modo que o aparecimento do sacerdote no pátio externo tradicionalmente assegurava às pessoas que o sacrifício havia sido aceito
e os pecados delas perdoados. Então, aqui nós vemos novamente o cumprimento da figura sacerdotal, aqui do sumo sacerdote, entendeu? Ele veio, fez o sacrifício, entrou no céu, apresentou o sacrifício a Deus, né? Salmo 24, você vai ler isso lá, a entrada de Jesus no céu, é lindo aquele salmo, né? Aí o que acontece? Ele apresentou o próprio sacrifício dele, com o sangue dele nas mãos, né? Foi aceito o sacrifício, ele intercede por nós e ele voltará. Ele voltará, amém? Assim como o sacerdote voltava. Quando o sacerdote saía de dentro do templo, ali provava que o sacrifício tinha sido aceito. Do mesmo modo, é Jesus. Ele vai voltar por conta disso, que o sacrifício foi aceito. Amém? Porque foi perfeito. Hebreus... Deixa eu ver se eu acho uma referência aqui. Aí aqui, nós vimos também uma alusão, né, ao texto de Isaías 53:12, né? Uma referência a Isaías 53:12. Eu acho que eu vou ler lá para nós ficar mais por dentro do assunto. Isaías 53:12. Provérbios. Isaías 53:12 vai dizer o seguinte: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Isso aqui é o cumprimento de Isaías e o cumprimento da figura do sacerdote, do ritual do sacerdote, né? Existem vários pensamentos, né? Eu vou só concluir isso aqui. Existem vários pensamentos a respeito da volta de Jesus e sobre a morte, inclusive de reencarnação, que foi um assunto elaborado por Platão, né? Mas o que o autor está querendo dizer aqui nessa carta é que é o seguinte, principalmente nesse capítulo, que a morte, a partir do momento que a pessoa morre, a morte, né, ela põe um fim à oportunidade de a pessoa reconciliar-se com Deus, né? A palavra de Deus nos ensina que Deus estava, né, no mundo reconciliando o homem com ele mesmo, entendeu? Então, se você morrer sem essa reconciliação, isso quer dizer o seguinte, que depois da morte não tem mais jeito, né? A morte, ela põe fim na oportunidade que você tem de reconciliar com Deus. Amém? Dessa reconciliação. Ademais, sobre os vários pontos de vista sobre esse texto, né? Inclusive a perspectiva de Platão e de alguns judeus, que eles interpretavam ali Isaías e tantos outros textos, na questão da morte, sobre o seguinte, ó. Primeiro você morria, né? Depois você ressuscitava, né? E depois seria o julgamento, a última sequência. Então teria uma sequência, né? Aí entra o sono da alma, a teoria do sono da alma, amém? E essa sequência, né, dos dois últimos variava, né, em diferentes estados de pessoas. Aí você vê, é a mesma doutrina do sono da morte, é a mesma doutrina do sono da alma, né? A mesma doutrina do purgatório e essa mesma doutrina desse povo aqui. Então, é uma coisa antiga, né? É uma coisa que, não porque é antigo tem que desprezar, mas você tem que pegar os fatos e analisar os fatos, né? Porque Jesus, ele deixou claro que se você crer e viver nele, você não vai morrer. Amém? Você passa dessa aqui para uma melhor. Amém? E também tem a teoria da reencarnação feita por Platão, né? Em relação a essa ressurreição, daí entra todas aquelas
aquelas religiões ocidentais, né? E o espiritismo, o kardecismo, vários outros segmentos aí. Mas fato é, meus irmãos, que o reino de Deus já veio, amém? Basta você decidir fazer parte dele e clamar por Jesus até que ele venha, entendeu? A partir daí você vai ter comunhão com ele, você vai ver que ele está vivo, né? Você vai entender que ele está vivo, você vai ter uma consciência de Deus, não consciência do que é certo e o que é errado. Isso aí é senso comum todo mundo tem, né? Sobre o que é certo e o que é errado, o que pode e não pode fazer. Isso aí é senso comum, você não precisa de ir para religião nenhuma para você ter uma ética dessa, né? A gente, quando está no mundo, a gente erra porque a gente é escravo do pecado, mas a gente tem consciência que está errado, você só não dá conta de sair, de largar, né? Mas quando Jesus nos liberta, ele nos traz essa consciência do Deus vivo que impede você praticar aquelas obras mortas que você praticava antes. Daí você é enxertado na figueira, vai dar fruto, né? E todas aquelas bênçãos ali que Jesus falou. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Eu vou ficando por aqui.